Comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, amém? Verso 1. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 1. Vou esperar todos acharem, amém? Para nós lermos juntos. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 1. Acharam todos? Amém? Podemos ler? Diz assim então a palavra do Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Vou repetir novamente. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Queridos, assim como foi pela manhã, eu quero falar nessa noite sobre a cruz de Cristo. Amém? E todas as vezes quando eu vou pregar aqui, eu peço sempre a atenção da igreja. Por que eu falo isso? E os pregadores dizem isso também, os pastores. Porque no momento da palavra, existe um demônio que a Bíblia chama de ave de rapina. Esse demônio, ele é específico para roubar a palavra que Deus tem para vocês, para nós. No momento quando a Bíblia é aberta, em qualquer lugar do mundo, onde a palavra do Senhor é anunciada, quando o pregador, ou quando a palavra santa de Deus, ela vai ser anunciada, no mundo espiritual um demônio se levanta por nome de ave de rapina. E esse demônio é específico para tirar a atenção das pessoas, porque tirando a atenção das pessoas, ele consegue roubar aquilo que Deus tem para aquela pessoa. Então, 1h aí, 40 minutos, eu não sei, passa muito rápido. Amém? Então não deixe ninguém distrair você. Esse mês também não tem salinha, Aos pais aí, nós que somos pais. Meu filho já está rodando, hein? Cadê meu menino aí? Glória a Deus. Está aí, monstrão lá. Então eu sei que não é fácil conter as crianças, mas vocês vão conseguir, amém? Então, nessa noite, eu quero falar sobre a cruz de Cristo. Queridos, essa mensagem, vamos dizer assim, na igreja primitiva, era a mensagem mais anunciada. Se nós voltarmos, há 2000 anos atrás, quando a primeira igreja foi fundada, o que saía na boca dos apóstolos é sobre um homem chamado Jesus, que era 100% homem, mas também 100% Deus. E esse homem veio à terra, nasceu de uma mulher virgem, cumprindo a profecia do profeta. Para cumprir o propósito de Deus, ele foi pendurado numa cruz, morto, foi transpassado, esmiuçado, castigado, em uma cruz, em seus 33 anos de idade. E esse homem, que para nós é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é a razão da nossa fé, a razão da nossa vida, vamos dizer assim, o nosso orgulho, a nossa alegria, o motivo de nós estarmos aqui. Esse homem, que é Deus, ele fez um reboliço, vamos dizer, naquela época, e faz até hoje. Então, esses apóstolos, 12 homens simples, Jesus pegou esses homens simples. A Bíblia diz que eles eram indoutos. O que é ser indouto? Ser indouto é não ter conhecimento. Não tinha estudo. Jesus então pega esses homens, transforma esses homens e faz desses homens grandes pescadores de homens, de almas. E quando nós vemos o primeiro sermão de Pedro, você vai ver que Pedro, ele prega sobre a cruz de Cristo. E nesse sermão
3.000 pessoas se rendem a essa mensagem. Então, nessa noite, como foi pela manhã, eu quero, como homem de Deus, trazer à sua memória, trazer à nossa memória esse ato, que hoje, em muitos lugares, não é muito falado, e o inferno e o diabo quer apagar essa história, mas ele não vai conseguir, não tem como apagar essa história. Mas o inimigo, ele tenta o quê? Fazer com que o povo de Deus e as pessoas que também não é povo de Deus, não tenham acesso a esse conhecimento. Porque hoje, infelizmente, muitos não têm o conhecimento sobre o que Jesus fez. Eu me lembro que, minha mãe está até aqui, não sei se ela estava no dia, mas eu me lembro que, quando lançou aquele filme do Paixão de Cristo, do Mel Gibson, eu não conhecia a palavra, não era cristão, e eu assisti pela primeira vez na casa da tia Nicinha. Não sei se você estava lá, mãe. Eu estava na casa da minha tia, não tinha conhecimento bíblico, e eu lembro, irmãos, que foi uma choradeira, um chororô, e eu comecei a chorar também, estava todo mundo chorando. Todo mundo chorando e vendo, porque o filme é bem específico, ele começa na parte do Getsemane, mostra bem o sacrifício mesmo de Jesus. E nós todos assistindo o filme, o pessoal chorando, e eu me lembro que o pessoal que estava lá comentava: coitado, nossa, ele sofreu demais. Só que eu, hoje, com o conhecimento que eu tenho por Deus, eu percebo que o choro, daquela época não era um choro pelo conhecimento do que Jesus fez, mas é somente pela cena, somente pelos cravos, somente pelos espinhos, somente pelas chicotadas, E talvez você que está aqui me ouvindo agora, você tenha esse mesmo sentimento. Se eu colocar aqui uma cena de Jesus morrendo na cruz, pode ser que você vai chorar igual criança, só que o seu choro vai ser porque Jesus está ensanguentado. Talvez o seu choro vai ser porque os cravos estarão nas mãos dele, e ele está sendo dilacerado pelos soldados. E o seu choro talvez não será pelo conhecimento do que realmente Jesus fez. Amados, para você ter uma noção de que essa mensagem, ela pode realmente mudar a sua vida, como ela mudou a minha vida e de muitas pessoas aqui. Esses homens, esses 12 apóstolos, para você ter uma ideia, somente um morreu de morte natural. Somente um. E essa morte natural foi um isolamento na ilha de Patmos. Imagina você ser condenado a ir para uma ilha, isolado, morrer naquela ilha porque você pregava a cruz de Cristo. Porque você era servo de um homem que era Deus, chamado Jesus. Mas todos os outros apóstolos foram mortos de mortes terríveis, porque eles criam e anunciavam o Cristo crucificado. Então, ou seja, pensa em um poder que há nessa mensagem. E eu aqui, como de manhã eu disse, essa mensagem é tão grande, vamos dizer assim, que eu peço a Deus que eu consiga falar da forma como ela merece. Porque às vezes a gente não acha que passou a mensagem conforme ela merece ser passada. Porque realmente ela tem que estar na ponta da nossa língua. Se nós dissermos que somos cristãos, irmãos, se nós dissermos que confessamos a fé cristã em Cristo Jesus, nós temos a obrigação de saber o motivo pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque ela é o selo da nossa fé. A cruz de Cristo é o coração da fé. A cruz de Cristo é o coração do Evangelho. Como eu disse, a alegria do cristão. O cristão tem prazer em anunciar Jesus para uma pessoa. E anunciar Jesus não é dizer sobre apenas que Jesus sofreu. Não, porque vamos dizer assim, sofrer, não como Jesus sofre, mas sofrer todo mundo sofre. Chorar todo mundo chora, mas precisamos saber passar o motivo pela qual ele foi ao madeiro. Amém? Então, dando início aqui, a essa mensagem, quem escreveu esse texto que eu li aqui, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fundou essa igreja em Corinto.
e ele está meio que relembrando os irmãos da primeira vez que ele esteve lá. Então o apóstolo Paulo fala, olha, quando eu estive entre vocês, então, ou seja, Paulo já tinha ido lá, anunciado, fundado a igreja, e agora ele estava o quê? Relembrando os irmãos, a primeira vez que ele tinha ido lá. E para vocês entenderem o contexto aqui que eu quero dizer, essa igreja em Corinto ficava na Grécia. O país Grécia, na época, irmãos, era o berço do conhecimento. Ou seja, era o berço da filosofia. Quando Paulo chega em Atenas, lá em Atos 17, vocês vão perceber que existia um lugar onde os filósofos se reuniam, e ali eles discutiam sobre deuses, sobre filosofias. E aí Paulo pega uma oportunidade, porque existiam vários altares de vários deuses, só que tinha um altar vazio, e escrito embaixo assim, ao Deus desconhecido. Paulo então aproveita a oportunidade e anuncia a mensagem da cruz. E aí que surge a igreja de Corinto naquela época. Paulo então fica 18 meses nessa cidade e funda a igreja. E olha que interessante, né? Paulo diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente. Por quê? Porque eles gostavam de filosofias, gostavam de pessoas inteligentes, gostavam de frases bonitas, né, de coisas extraordinárias. E ele diz assim: nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo esse crucificado. Então Paulo está dizendo assim: olha, a mensagem que eu levei a vocês, ela é poderosa do que qualquer filosofia humana. A mensagem da cruz, ela é tão poderosa que ela pode quebrar qualquer altar de qualquer Deus. E é isso que eu quero mostrar a vocês nesse início de mensagem. Talvez você aqui está procurando saída para o seu problema, em estudos, em pessoas inteligentes, vamos dizer, né, como a gente sempre diz aqui, em pessoas que fazem palestras maravilhosas. Mas eu quero dizer a você que se você crê na mensagem da cruz, a sua vida pode mudar para o resto dela. E amados, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, em Marcos, capítulo 15, verso 33. Deixa aberto aí. Eu vou ler isso mais tarde. Nesse capítulo aqui, nesse versículo, vamos dizer assim, é o coração da mensagem. Para nós entendermos sobre a cruz de Cristo, agora eu vou entrar na cruz de Cristo, por isso que eu quero o máximo da atenção de vocês, porque é uma mensagem de ensino. Para nós entendermos por que Jesus foi pendurado no madeiro, por que é que o Filho de Deus está lá. Deixa eu ler aqui, vai ser melhor, talvez vai ser melhor eu ler aqui já de primeira. Diz assim o verso 33: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Aqui está a resposta, irmãos, do motivo pela qual Jesus estava no madeiro. E para nós entendermos melhor, eu preciso explicar a vocês 3 coisas, vamos dizer assim, básicas. Posso usar da teologia, mas também posso usar da Bíblia Sagrada. Então, 3 coisas básicas da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela, vamos dizer assim, ela é repartida em 3 fases. Amém? Criação, queda e redenção. Então, para você entender, o contexto bíblico é sobre criação, sobre queda e sobre a redenção. Então, por que o Filho de Deus está pendurado naquele madeiro e por que o Pai o abandona?
E essas duas perguntas que eu vou responder na mensagem, que, como eu disse, muda a nossa vida. Eu tenho certeza que a partir do dia que você entender isso, né, que eu creio que será hoje, a sua oração se tornará diferente. A sua adoração vai ser diferente. Até mesmo se você ver o filme de novo, Paixão de Cristo, você vai chorar diferente. Você não vai chorar mais pelos pregos. Você vai chorar porque o prego está lá. Então, começando aqui sobre a criação. Vamos entender então, começando pela criação. Eu creio que você conhece Deus, Gênesis 1, Ele decide criar os céus e a terra. Amém? Só que o homem é a sua obra-prima. Todas as coisas Deus criou pelo poder da sua palavra. Mas o homem, ele decide criar com as suas próprias mãos. Então, ou seja, de toda a criação dos céus e da terra, nós somos a obra mais linda que Deus fez. Por quê? Porque de tudo que Deus criou, nós somos a única imagem e semelhança na qual Deus criou. Nós somos a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Para você entender aqui sobre o que é imagem e semelhança, porque eu percebo a dificuldade de muitas pessoas de entender essas duas palavras. O que é ser a imagem de Deus, pastor? Ser a imagem de Deus é você se olhar no espelho. Deus, Ele se parece com você. Você quer ter uma noção de como Deus é? É só você se olhar no espelho. Por que eu digo isso? Porque tem muitos cristãos que acham que Deus é um fogo, acha que Deus é um vento. Não, pastor Tiago, quando solta o raio é Deus com as suas pernas descendo. Tem gente que acha que o raio é a perna de Deus. Não, é sério. Eu já presenciei isso. Acha que Deus é uma força. Deus é o ar que eu respiro. Exemplo. Não. Biblicamente, Deus, Ele é como nós. Como assim, pastor? Deus tem 2 olhos como você tem. Deus tem um nariz como você tem. Deus tem uma boca como você tem. Você tem 2 mãos? Deus também tem. Você tem 2 braços? Deus também tem. Tem 2 pernas? Deus também tem. Então, quando a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem, é você se olhar no espelho. Deus tem cabelos, Deus fala, Deus anda, Deus se comunica, Deus ouve, Deus tem sentimentos, Deus chora, Deus ri, Deus se alegra, Deus se entristece. Esse é Deus. Então Deus não é esses deuses que são desenhados por homem. Não. Deus é só você se olhar no espelho e você vai ter uma noção de quem é Deus. E o que é então semelhança? Semelhança é o quê? São os atributos que Deus decidiu compartilhar com o homem. Ou seja, atributos comunicáveis. O que é então um atributo que Deus comunica? Ou seja, tudo que faz parte do caráter de Deus, Deus decidiu compartilhar com o homem. Exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus então decide na criação compartilhar o seu amor no homem. Então, da mesma forma que Deus é capaz de amar, o homem pode amar também. Todo o seu sentimento de amor, mesmo que seja um amor tão pequeno em relação ao de Deus, mas foi uma repartição de um atributo de Deus. A Bíblia diz que Deus é o quê? Misericórdia. Então Deus decidiu compartilhar sua misericórdia com o homem. Então, da mesma forma que Deus exerce misericórdia, o homem também é capaz de exercer misericórdia. Claro que não como Deus, mas todo tipo de misericórdia que nós fazemos é um pedacinho de Deus. Então isso é um ser semelhança de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas que acham que elas são iguais a Deus. Não, nós não somos iguais a Deus. O que é ser igual a Deus? É ter os seus atributos incomunicáveis. Exemplo, Deus, Ele é eterno.
O homem foi criado, mas Deus nunca foi criado. Deus sempre existiu, Deus é. Jó no capítulo 36, verso 26 diz, vou ler aqui. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Salmo 90, verso 2, diz que antes dos montes nascessem, e antes da terra ser fundada, de eternidade a eternidade, Ele já era Deus. Esse é Deus. É um atributo que incomunicável. Deus é eterno. Deus também é o que? Onipresente. Deus consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus consegue estar em todos os cultos ao mesmo tempo. Deus consegue ouvir todas as orações dos seus filhos ao mesmo tempo, sem confundir o seu nome. E sem confundir a voz dos seus filhos. Deus consegue fazer isso. Isso é ser onipresente. Estar em todos os lugares e saber de todas as coisas. Então, isso é ser o que? Imagem e semelhança de Deus. Até aqui, estão entendendo? Então, essa foi a criação dos céus e da terra e do homem. Então, o homem, ele era o que? Moralmente perfeito. Amém? O homem não era igual a Deus. O homem era o que? Moralmente perfeito, em caráter, em moral. Então o homem era igual a Deus. Só que o que aconteceu com esse homem no princípio? Esse homem violou uma ordenança de Deus. Deus disse para Adão e para Eva, olha, vocês podem comer de qualquer fruto que está nesse jardim, só que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse vocês não podem comer. Só que o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que então a mulher come do fruto induzida pela serpente. E ela pega o fruto, dá ao seu marido, Adão, e Adão também come. Então, esse homem viola a lei de Deus. E é neste exato momento que acontece a queda. E é neste exato momento que o pecado entrou no homem. Neste exato momento, quando Deus fala assim, o dia que vocês comerem dele, vocês morrerão. Vocês irão morrer. Só que essa morte não é delimitadamente morte física, porque essa morte física também entrou. Entrou uma morte espiritual, que é o distanciamento de Deus, ou seja, o Deus que descia no jardim todos os dias, na parte da tarde, esse Deus não desce mais. E o homem então se distancia de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, no exato momento que o homem viola a lei de Deus, não foi o comer do fruto, irmãos. Não era a fruta, exemplo, que estava o erro estava na violação do mandamento de Deus. O homem e a mulher desobedeceu uma ordem de Deus. Então, ao desobedecer, o pecado entra. E eu peguei um exemplo aqui para vocês entenderem, porque também há dificuldade do povo de Deus entender sobre pecado. Para vocês entenderem sobre pecado, pecado é como um vírus que entra, exemplo, em um computador. Você já viu um computador infectado com vírus? O que acontece com o computador? Ele é corrompido. O seu sistema é corrompido. Você tenta, né? Teclar, você tenta ligar, você tenta fazer qualquer coisa com o computador, só que ele está corrompido. Então, quando Adão e Eva pecam, o pecado entra dentro deles como um vírus. E aqui está a resposta bíblica, talvez para o seu problema. Você sabia que o pecado que está em você, que você não consegue largar de jeito nenhum, isso chama-se um vírus. Você sabia que você está corrompido? Pessoas que não conseguem largar uma vida pecaminosa, não conseguem largar vícios, não conseguem largar coisas que Deus não agrada. Isso eu estou chamando para você entender. Isso é um pecado. Mas para você entender,
é um vírus. Ele está dentro de você, te corroendo. É como se fosse um câncer que está comendo todo o seu corpo devagar. Quando Adão e Eva pecam, esse vírus entra dentro do homem, irmãos. O homem, então, ele não é mais o mesmo. O que é não ser mais o mesmo? O homem moralmente não consegue mais ser o mesmo. Vou dar um exemplo mais uma vez para você. Exemplo, a pessoa está liberta em Cristo, como vocês vão ver mais à frente. Liberta do vírus do pecado. E aí você vai ajudar uma pessoa que ainda está presa num vírus chamado pecado, está infectado. É como aquele filme de zumbi. Já viram um filme de zumbi? Que o cara é um morto, mas vivo, anda, mas não escuta, não fala, não faz nada, não tem direção. O pecado faz isso com a pessoa, o vírus chamado pecado faz isso. Você pega a pessoa, exemplo, para ajudar, você fala assim: fulano, isso é errado. A pessoa ouve, mas não pratica. Ciclano, olha, se você for por esse caminho, você vai morrer. O cara ouve, mas não sai do caminho. Você chega para a pessoa e fala assim: olha, se você continuar nessa vida pecaminosa, a sua vida vai ser destruída. A pessoa ouve na hora, mas ela não faz. Pecado. Vírus. Você sabia o que pode estar em você? É tão mortal ou mais mortal do que um câncer em estado terminal? Esse vírus, chamado pecado, que nós herdamos de Adão, que só há uma saída para ele, que é em Jesus. Se você não tem Jesus, irmão, você está infectado com esse vírus. E esse vírus pode estar corrompendo, ele está corrompendo a sua mente, os seus olhos, o seu ouvido, toda a sua vida. Mas por que você não consegue ouvir homens de Deus e mulheres de Deus? Porque ele está tampando os seus ouvidos. Você está igual um zumbi, infectado com esse vírus. Essa é a resposta para o porquê muitas pessoas não têm uma vida de obediência à palavra de Deus. Porque elas estão infectadas com o vírus. Mas escuta uma coisa, isso nós herdamos de Adão. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Deixa eu explicar para vocês aqui novamente, para vocês entenderem. Toda criança que nasce hoje, ela nasce debaixo desse pecado. Ela nasce infectada. Eu dei um exemplo de manhã aqui, eu vou dar um exemplo aqui de novo à noite. Exemplo, a Lavínia da Natália. Se eu pegar a Lavínia da Natália, colocar dentro de uma caixa e isolar a Lavínia 10 anos, sem contato nenhum com ninguém, e se eu soltar, exemplo, a Lavínia, a inclinação da Lavínia sempre será para o mal. Por quê? Ela nasceu debaixo de pecado. Ela nasceu com um vírus chamado pecado, já está nela. Ela já está infectada. Exemplo, eu dei um exemplo de manhã do meu filho João. O meu filho João, de 4 anos, ele mente. Claro que não é de consciência, né? Ele sabendo o que ele está fazendo. Só que só para vocês entenderem, o João, meu filho de 4 anos, ele fala mentira. E eu tenho que ficar corrigindo o João, dizendo que a mentira é do diabo. Eu falo para ele assim: ô João, você escovou o dente? Ele: escovei. Falei: João, mentira é do diabo. Ele está até rindo para mim lá. João, a mentira é do diabo. Aí ele: tá bom, pai, vou lá escovar. Isso é o quê? Vírus chamado de pecado. Que isso, pastor? Seu filho, João, está infectado? Está infectado. Eu preciso conduzir ele no caminho, para ele, quando crescer, aceitar a Cristo Jesus e esse vírus ser tirado. E aí sim ele vai ser liberto. Estão conseguindo entender? Então, esse é o motivo pelo qual muitas pessoas estão igual um zumbi aí no mundo. Ouve a palavra, mas não pratica. Nós pregamos sobre o inferno, mas as pessoas não têm o temor. Por quê? O vírus já corrompeu o coração. Não consegue sentir o temor. Falamos sobre o céu, não cai uma lágrima no camarada. Vida eterna, sem dor, sem morte, sem nada.
a pessoa não se comove. Mas por que ela não se comove? Porque ela está infectada. E pode ser que nessa noite você está infectado. Sua vida não anda para frente, não vai nem para trás. Você está estagnado. Mas está aqui a resposta. Você está doente. E uma doença chamada de pecado. Essa doença não faz você enxergar mais, não faz você ouvir mais, não faz você ouvir conselhos, e fazendo com que você ache que você está certo. Isso é vírus chamado de pecado. O pecado, voltando aqui, além do pecado, veio também as maldições, e uma delas é a morte. Estou falando da queda, amém? Deus criou o homem, agora estou falando da queda. Então o homem pecou, violou a lei de Deus, o pecado entrou no homem, todos que nascem debaixo dessas maldições e desse pecado, todos os homens. Além do pecado veio também as maldições, e uma delas é a morte. O pecado é uma violação, para você entender, o pecado é uma violação à justiça de Deus, e Deus, sendo justo, precisa punir o pecado, e Deus puniu o pecado com as maldições. Deus, Ele é justo, preste atenção. Deus disse, olha, Adão não coma, Eva não coma, se vocês comerem vocês vão morrer. Então Deus, sendo justo, precisou o quê? Cumprir com a sua palavra, porque Ele em essência, Ele é justo. Então Deus precisou o quê? Punir o pecado. Ele puniu, expulsando Adão e Eva do jardim, puniu com as maldições, e Ele puniu com a morte, morte física e morte espiritual. Mas olha que lindo, Deus não é só justiça, Deus também é amor. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Deus não é só justiça, Deus também é amor. Pensa em um Deus que é 100% justo, mas também 100% amor. Me presta sua mente aí, Deus pensando, não que Ele, né? Não precisa de pensar porque Ele é Deus, né? Mas vamos tentar imaginar aqui a situação. Ele, tendo que ser fiel a Ele mesmo. Ele, poxa, preciso punir o homem, mas eu amo. Eu quero punir o pecado, mas eu não quero que o homem se distancie de mim. Deus precisa então o quê? Resolver esse problema. Não que para Ele seja um problema. Eu estou pregando sobre a cruz de Cristo. Estou dizendo para você a minha história e a sua história. Amém? Não quero que você se comova, não é isso. Quero que você preste atenção. Então Deus precisa o quê? Resolver esse problema. Porque no seu amor, Ele intenta um plano para salvar a humanidade. Se todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, ou seja, todos merecem ser punidos. E a punição, irmãos, nenhum de nós irá aguentar. Por quê, pastor? As pessoas que não estiverem com o nome escrito no livro da vida, elas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 22. Neste lugar está destinado a todos aqueles que não creram no Filho de Deus. E lá está, não a fúria do diabo, mas neste lugar está a ira completa de Deus. Está a justiça de Deus neste lugar. O amor não está no inferno, o amor, quem está no inferno é o Deus justo. Então, olha só esse provérbio que eu amo demais. Provérbios 17:15 diz assim: absolver o ímpio e condenar o justo são duas coisas que o Senhor detesta. Veja a justiça de Deus e o amor de Deus andando lado a lado nesse versículo. Isso é lindo, irmão. Absolver o ímpio e condenar o justo são duas coisas que o Senhor detesta. A grande pergunta é, olha só, como pode Deus absolver o ímpio sem ser uma abominação? Ou seja, o infrator, ele merece ser punido. Quem são os infratores? Eu e você. Pastor, o senhor peca? Demais. O pecado está em mim, irmãos. Só que eu não fui
não estou mais infectado. Vocês vão entender aqui. Como pode Deus absolver o ímpio sem ser uma abominação? Algo que Deus detesta, ou seja, o infrator merece a pena. Deus precisa punir os pecados do homem, mas Ele quer também salvar o homem. É neste exato momento, eu não sei quando foi na criação, mas é neste exato momento em que Deus decidiu amar o mundo de tal maneira. Deus decidiu enviar o Salvador, o Redentor, o Cristo, o Filho de Deus, porque somente em Jesus a justiça de Deus poderia ser 100% satisfeita. Vamos entender? Exemplo aqui, para você entender. Está acontecendo um tribunal, e aí o infrator está sendo condenado à cadeira elétrica, porque ele pecou, ele errou, merece a pena. Sabe o que eu e você nós merecemos? O inferno. Que isso, pastor? Eu mereço o inferno? Mereço o inferno. Eu mereço o inferno também. Eu me lembrei aqui, está aqui o meu primo Adriano. Tivemos uma conversa bacana, não vou citar nomes, mas ele citou um exemplo de um funcionário dentro da empresa. Eu rachei os bicos. O funcionário veio para ele e falou assim: eu não tenho pecado. Aí o meu primo falou assim: que isso, fulano? Você não tem pecado? Não tenho pecado, sou trabalhador. Não mato, não roubo, não faço nada de ruim para as pessoas. Então eu não preciso ir na igreja. Mas tem gente que acha que é isso mesmo. Acha que pecado é só roubar. Acha que pecado é só matar. Não. Sabia, se você desejar uma mulher no seu coração, você já está adulterando? Sabia que essa mentirinha, você é considerado um filho do diabo? Ah não, pastor, mas é só uma mentirinha. Não, biblicamente, quando você mente, você automaticamente se torna um filho do diabo. Isso é mandamento de Deus. Então quem aqui nunca mentiu? Qual nós aqui, homens, nunca em nossa vida desejamos uma mulher no coração? Qual aqui das mulheres que nunca na sua vida você já desejou um homem no seu coração? Claro que sim. Então só por causa desse pecado só, presta atenção, só por causa de um pecado só, você já era para estar condenado ao inferno. Porque Adão e Eva pecou uma só vez e foi expulso do jardim do Éden. Estou tentando explicar para você a cruz de Cristo. Se Jesus não viesse, irmãos, nós estaríamos perdidos. Porque para entrar no céu tem que ser 100% perfeito. Sabia? Para nós entrarmos no céu, nós precisamos ser 100% perfeitos. Não ter pecado uma vez só. Pastor, você está doido? Estou não. Porque o pecado lá não entra. A mentira não entra lá. Como, Israel, nós vamos entrar no céu, pastorzito? Como que nós vamos entrar? Sendo que o Deus do jardim do Éden expulsou Adão e Eva só porque ele, E eu e você? Quantas mentiras? Quantos aqui trai esposa? Pastor, eu não traio minha esposa. Trai do desejo no seu coração. Quando você assiste um filme pornográfico, você está traindo a sua esposa. Quando você olha para as nádegas da irmã na rua, e você, meu Deus, você acabou de trair sua esposa, porque você desejou aquela mulher. Que isso, pastor? Você adulterou. E esse adultério já é um carimbo para uma descida de tobogã no inferno. É verdade. É verdade. Então, é como se fosse um tribunal. Está lá o infrator na cadeira elétrica. O juiz com o martelo na mão. O infrator, sabendo que ele errou, ele merece a morte. Quando o juiz pega o martelo e vai dar a sentença de morte, levanta um homem
nesse tribunal e fala assim: meritíssimo, eu quero trocar de lugar com esse infrator. O juiz fala assim: como assim? Você não tem crime nenhum. Mas esse homem fala assim: não, eu quero morrer no lugar desse homem. E então o infrator sai da cadeira elétrica e esse homem injusto, esse homem justo, sem pecado nenhum, senta na cadeira elétrica e recebe o juízo daquele juiz. Foi isso que Jesus fez no alto da cruz do Calvário. E eu passo para o final dessa mensagem, quando Jesus fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que o Pai o abandona naquele momento, naquela cruz? Porque todos os pecados e maldições da humanidade inteira estavam sobre ele. Isaías 53 fala que Jesus foi transpassado por causa das nossas iniquidades. Deus, irmãos, Deus sendo justo, precisava punir o pecado. Só que Ele queria salvar o homem. Só que Ele precisava punir. Então Cristo está dilacerado na cruz, porque Ele estava recebendo sobre Ele a ira de Deus. Para vocês terem uma ideia do que é a ira de Deus, é só você ler o que Jesus passou no Getsêmani. Jesus disse ao Pai assim: se possível for, passa de mim esse cálice. Não era o cálice das chicotadas dos soldados romanos. Jesus não estava comendo dos espinhos, irmãos. Jesus estava comendo porque Ele estaria passando pela ira e justiça de Deus. Porque para Deus salvar o homem, Ele precisava punir o pecado. Veja quem é Deus. E veja o que vai acontecer com as pessoas que não estiverem Jesus na vida delas. Essas pessoas irão receber o castigo de Deus. Então no alto daquela cruz o Pai o abandona porque o Pai não compactua com o pecado. E o Filho de Deus está cheio de pecados, mas não deles, o meu e o seu. O Filho de Deus está com as maldições, não dele, mas minha e sua. O Pai então o abandona. E no Getsêmani, a ira de Deus foi tão terrível sobre Jesus que nós não tem como nem eu pregar como foi a crucificação. Salmo 22, se você ler, é um salmo messiânico, é uma oração do Messias na cruz do Calvário. No Salmo 22 fala que dava para contar os ossos de Jesus, de tão dilacerado que ele foi. Mas por que essa dilaceração? A ira de Deus. Se eu fazer essa pergunta, eu sei que alguns não vão saber, outros vão saber. Você sabe quem matou Jesus na cruz? Sabe? Quem matou Jesus na cruz? O Pai. Deus matou. A Bíblia diz que foi do agrado de Deus moê-lo. Porque quando aquele homem que é Deus está no alto da cruz, Deus não estava enxergando o seu filho, Deus estava enxergando o meu e o seu pecado. Estava derramando sobre ele a justiça dele, para que o seu amor sobressaísse e a salvação entrasse na humanidade. Olha só, o Pai o abandonou porque naquele exato momento estava sobre Jesus os nossos pecados. Para você entender um pouco mais sobre a mensagem da cruz, essa é a história da cruz. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Essa é a história da cruz. Cristo estava sobre ele os pecados e maldições. Para você ter uma ideia, Jesus ele foi considerado um maldito, sem pecado, sem mácula, santo, puro, verdadeiro. Só que no alto daquela cruz, ele foi considerado um maldito, por minha causa e por sua causa. Uma coisa é você sofrer pelo dano que você fez, outra coisa é você sofrer por nada. Isso é amor de verdade. Ser maldito, para você ter uma ideia, o significado de ser maldito é ser um desgraçado. Sabia? Que ser maldito é ser um desgraçado. Cristo foi considerado um desgraçado
por causa dos nossos pecados, das nossas maldições. Deuteronômio 21, 22 diz isso. Olha só: se o homem tiver cometido um pecado digno de morte, e for morto, e o tiveres pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro, mas certamente enterrará no mesmo dia, porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus. Por amar a mim e a você, por querer a minha e a sua salvação, Cristo trocou de lugar conosco. Ele recebeu sobre ele as maldições e foi considerado um maldito, um desgraçado. Palavra forte, né? Mas é verdade. Sabia que Cristo foi considerado também um bode? Cristo foi considerado um bode. Porque no Antigo Testamento havia 2 tipos de bode: um bode expiatório e um bode emissário, simbolizando já a morte de Cristo. Porque os pecados eram tão terríveis que só um bode para tentar ilustrar o que estaria sobre Jesus. Bode, usado hoje no satanismo, mas foi uma figura de Cristo, porque sobre ele estavam os pecados e maldições, o vírus chamado pecado, que está levando muitas pessoas para o inferno. Esse bode emissário, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele, transferiu o pecado de Israel, todo o arraial de Israel, os pecados eram transmitidos para esse bode, e a Bíblia diz que ele soltava esse bode no deserto para morrer fora do arraial de Israel. Porque se o bode, exemplo, esse bode emissário morresse dentro do arraial, contaminaria todo o arraial de Israel, os pecados e maldições. E Jesus morreu num monte chamado Gólgota, fora do arraial de Israel. Existia um outro bode chamado bode expiatório, que era o bode que era usado também para o perdão dos pecados. O sumo sacerdote também colocava as mãos e matava aquele animal para perdão de pecados. Pecado é todo tipo de imundícia, irmãos. Se Deus aqui agora abrisse o interior de muitas pessoas aqui, sabe o que ia aparecer aqui? Imundícia, ódio, rancor, mentira, falcatrua, imoralidade. Pessoas que nós olhamos estão bem aparentadas, mas por dentro estão mortas, estão infectadas. É isso que estava sobre o Filho de Deus, e a ira de Deus sendo derramada sobre ele. E Cristo foi considerado também, sabe o que? Um verme. Salmo 22, verso 6, fala que Jesus foi comparado a um verme. O Filho Santo, poderoso de Deus, foi considerado um verme porque o meu e o seu pecado estava nele. Só estou tentando mostrar a você o que é a história da cruz do Calvário. O que Deus precisou fazer para que com que eu e você tenhamos um acesso a Ele. E eu finalizo essa parte dizendo a vocês, talvez vocês estão espantados com o que eu preguei, mas essa é a história da cruz. Essa é a mensagem da cruz. Pastor Tiago, mas eu achei que ia ser algo assim lindo. É lindo. Isso é uma história de amor, em que o Deus que é justo decidiu amar você, em que o Deus que, como Ele é santo, Ele poderia nos dissipar dessa terra, mas Ele não decidiu exercer seu juízo sobre nós, mas Ele decide amar o mundo de tal maneira, que Ele envia o seu Filho a esse mundo. Por que Ele enviou o seu Filho, como eu estou pregando? Porque para todo aquele que nele cresce, recebesse a vida eterna. Esse homem que foi para a cadeira elétrica no lugar do infrator, que sou eu e você, é tipo isso aqui, irmãos. Essa justiça desse homem, que estava sobre ele, passa para nós. Exemplo, Deus está ali, e os meus pecados são impedidos de eu chegar até Deus. Cristo chega e fala assim para mim: Tiago, deixa eu pegar os seus pecados, deixa eu lançá-los sobre mim, mas para você chegar até o Pai, recebe a minha justiça sobre você. É como se eu trocasse de blusa com Jesus.
Jesus pega a minha blusa suja de pecado, veste sobre ele, ele me dá a sua blusa pura, santa e justa, e veste em mim. E agora eu tenho acesso livre ao trono da graça. Isso é um benefício da cruz, porque na cruz do Calvário, a morte de Jesus tirou o vírus chamado de pecado. Sabia? Que o vírus chamado de pecado, ele foi vencido. E o que é vencer o pecado? O que Jesus fez ao morrer na cruz do Calvário? Jesus então vence o pecado, o aguilhão do pecado. O que é o aguilhão do pecado? É o domínio do pecado sobre o homem. Não que nós não somos pecadores, presta atenção, você não vai deixar de ser um pecador. O pecado vai bater a sua porta todos os dias, mas algo extraordinário acontece com aqueles que recebem o Filho de Deus na sua vida. Eles têm um poder extraordinário de dominar o pecado. O pecado vai bater na porta, mas ele vai conseguir dizer não. Por quê? Porque quando ele recebe o Filho dentro dele, esse vírus sai. E agora os olhos dele se abrem, os ouvidos são abertos, ele passa a enxergar o que ele não enxergava antes, e ele começa a enxergar e fala assim: isso aqui não posso fazer, e eu não vou fazer. Isso é liberdade. Sabia que isso é liberdade? Liberdade é você olhar o pecado, sentir o peso do pecado e falar assim: eu não quero pecar. Diferentes daqueles que estão infectados com o pecado, ele olha o pecado, deseja o pecado e consuma o pecado, porque ele não consegue dizer não. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu olhar, exemplo, por uma nota fria, um dinheiro muito grande, ilícito, eu precisando de dinheiro. Quem não precisa de dinheiro aqui, né? Precisando de pagar as contas, e eu recebo uma oferta que vai mudar a minha vida, e mexe com a minha carne, mas eu falo assim: não posso. Isso é liberdade. Isso é ser liberto do vírus chamado pecado. Mas quem está infectado fica doido. Meu Deus, vai mudar minha vida. Nossa, eu não posso perder essa oportunidade. Nossa, eu preciso, olha, isso vai mudar minha vida. Nossa, eu preciso fazer o jogo, a Mega Sena, 600 milhões, 500 milhões de reais, eu preciso fazer o jogo, vai mudar minha vida. Zumbi. Fica doido. O vírus chamado de pecado. Mas o vírus da pessoa que foi tirada, os olhos dela é aberto. Então o benefício da cruz foi: Jesus venceu o pecado. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Isso é tremendo, irmãos. Você sabia que você consegue vencer esse pecado, que você luta contra ele há muitos anos? Pastor, mas é impossível, eu já tentei. Claro, você está tentando sozinho. Você nunca chamou Jesus para fazer parte da sua vida? Você nunca confessou Jesus como seu Salvador? Você nunca pediu para Ele morar dentro de você? Você vai ver o que vai acontecer com você. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Benefício da cruz. O segundo benefício da cruz é a reconciliação. Romanos 5,10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, olha só, se quando éramos malditos, desgraçados, ímpios, nós fomos reconciliados com Ele mediante a sua morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A cruz te trouxe reconciliação. Você pode ter comunhão com Deus. Pastor Tiago, isso é loucura. Não é loucura não, isso é a palavra de Deus. Você pode chamar Deus de Pai e Deus chamar você de filho. Que isso, pastor? Mas olha o que eu já fiz na vida, quantos pecados já cometi, não tem problema. Se você aceitar o Filho dele, você crê na cruz do Calvário, você recebe a justiça de Jesus sobre você. Jesus pega os seus pecados, lança sobre ele, e agora você tem um acesso a Deus e pode chamar ele de Pai. Você pode clamar a Deus e Deus te ouvir. Isso é tremendo, irmãos. Nós podemos ter comunhão com Deus.
Você quer notícia mais maravilhosa do que essa? Eu quero saber lá, ter comunhão com gente que tem dinheiro, riqueza. Não, toma um café ou outro de vez em quando. Passa o final de semana no sítio do camarada lá e glória a Deus. Mas não tem coisa melhor do que você entrar no quarto, seja no monte, seja no quarto, se você entrar no seu secreto e falar assim: Pai, eu me coloco diante da Tua presença. E o quarto é inundado com a presença de Deus, você começa a chorar. E aí você olha para os seus pecados, mas você lembra da cruz. Você fala assim: Senhor, eu não mereço estar na sua presença, mas eu estou olhando para a cruz agora. Deus, eu deposito os meus pecados no teu filho. Quero pedir o seu perdão e ter acesso à tua presença. A cruz trouxe para a humanidade o Éden de volta. É como se o Éden estivesse na terra. Aí Jesus morre na cruz e abre a porta do Éden de novo. Pode entrar, meus filhos. Vocês podem entrar de novo no Éden e ter comunhão com Deus. Benefício da cruz. Faça isso. Pastor, mas eu tenho dificuldade de orar. Deus não quer saber das suas palavras bonitas. Deus olha a sinceridade do seu coração. Porque a cruz, em qualquer lugar desse planeta Terra, o homem consegue ter acesso a Deus. Novamente. Terceiro e último. Se Cristo tivesse só morrido, também não seria o suficiente. A Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressuscita. Além dele vencer a morte, irmãos, além dele morrer por nós, Ele vence a morte e ressuscita no terceiro dia. Por que Jesus ressuscita no terceiro dia? Da mesma forma que Jesus ressuscitou dos mortos, quando a trombeta soar, aqueles que estão em Cristo Jesus ressuscitará também para a vida eterna. 1 Coríntios 6,14 diz assim: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. A ressurreição de Cristo é uma mensagem que, da mesma forma que Ele ressuscitou e entrou nos céus, um dia eu e você, talvez um dia a morte vai nos abraçar. Talvez os aguilhões da morte vai nos abraçar. Seremos acorrentados pela morte. Desceremos num caixão. Mas quem está em Cristo não morre. Porque Cristo vence a morte, ressuscita, e quando a trombeta soar, de repente você vai nas nuvens. Imagina, num piscar de olhos, de repente o seu corpo é transformado, no abrir e fechar de olhos. A morte que te abraçava não pode abraçar mais. De repente seus olhos se abrem e você olha o autor e consumador da sua fé, o Redentor, aquele que morreu por você. Você olha para Ele, é Ele. Como diz a canção, né? É Ele que eu gastei a minha vida. Por Ele que eu gastei a minha vida. Quando você olha para Ele, é o Salvador, que você chorou, serviu a sua vida inteira. E agora você olha para Ele e fala assim: valeu a pena. Deus é tão maravilhoso que Ele te deu poder para você vencer nessa terra, tirando o vírus do pecado. E além de nos dar esse poder, Ele preparou para mim e para você um lugar onde a morte não entra, o pecado não entra, maldições não entram. Esse lugar chama-se Nova Jerusalém. Só aqueles que estiverem o nome escrito no livro da vida, irmãos, vão entrar neste lugar. A mensagem que eu deixo para vocês é essa: a cruz de Cristo. Não permita que o vírus chamado pecado corrompa a sua vida. Para com essa ignorância no seu coração, irmãos. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa pelo menos essa mensagem mexer com você. Tem anos que talvez você venha à igreja. Deixa Cristo mover o seu coração. Porque o que nós estamos pregando é sério, irmãos. Um dia não vai ter chance mais, não tem como mais. Louvado seja Deus que nós estamos aqui. Talvez o dia de amanhã vai acontecer. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Querido, não brinca com o que está sendo anunciado aqui nessa noite. Eu estou dizendo a você que não precisa de você fazer esforço. Somente creia e entregue a sua vida. Só isso. Deixa Jesus fazer a obra no seu coração. Pastor, eu tenho dificuldade de perdoar. Fala com Jesus. Pastor, eu tenho dificuldade de ir na igreja. Fala com Jesus.
Deixa Jesus quebrar esse coração seu duro, meu filho. Deixa eu falar com você uma coisa, você não vale nada não. Para com essa soberba sua, esse orgulho seu. Ei, um dia os aguilhões da morte vai te abraçar e não vai ter chance mais. Pastor Tiago, mas eu sou novo, e daí? A morte pode chamar você amanhã. Quantos jovens já desceram à sepultura nesse final de ano? Deixa de ser ignorante, irmãos. Seja humilde com a palavra, seja humilde com o Senhor. Fala, Senhor Deus, fala com Deus, fala, Senhor, eu não gosto de ir na igreja não, mas olha, eu creio naquele pregador que está falando da tua palavra. Me ajuda, Senhor, muda o meu coração, muda a minha vida, muda a minha história. É só isso que Deus quer de nós, irmãos. Você entende que Deus decidiu amar você sem você merecer? Deus decidiu enviar o seu filho. Olha o que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele decide enviar o seu filho unigênito a todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tenha a vida eterna. Deixa Jesus. Eu tenho 3 minutos. Feche os seus olhos. Os meninos do louvor podem ficar aí. Senhor Jesus, nesta rápida oração, eu entrego essas pessoas, esses irmãos, em tuas mãos. Eu sei, Pai, que ainda existem corações duros aqui, mas tem de misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai. A porta foi aberta, o caminho foi aberto, o véu foi rasgado, o vírus do pecado foi vencido. O que está passando na mente, talvez de alguns aqui, dizendo que não vai conseguir vencer o pecado, é uma mentira do diabo. É uma ave de rapina que está tentando roubar a palavra, pois a tua palavra diz que o Senhor venceu os aguilhões da morte. O Senhor venceu o vírus chamado de pecado. Nós temos o poder em Cristo Jesus. Nós temos o poder do Senhor, ó Pai, em nós, de nós vencermos o pecado. Pai, por isso nós convidamos o Senhor. Eu faço essa oração. Venha morar em nós, Senhor. Nós aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Pois, ó Deus, nós não iremos conseguir se o Senhor não estiver conosco. Oh Senhor, não é religião, não é placa de igreja, é a tua palavra. Senhor, se porventura tem algum coração que está confessando o teu nome nessa noite, cura ele desse vírus. Remova o domínio do pecado. Abra os olhos dele, abra os ouvidos, tira o coração de pedra, coloca um novo coração, tira a vaidade, tira a soberba. Senhor, nós somos pó e do pó nós vamos voltar. Deus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e entrego a tua igreja em tuas mãos, em nome de Jesus. Queria que vocês aplaudissem a cruz de Cristo, o sacrifício do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. A honra e a glória e o poder sejam dadas ao Senhor. Cristo seja exaltado nos céus e na terra. Cristo venceu, ressuscitou, aleluia, aleluia. Te louvamos. Se coloque sobre os seus pés, amém. Se coloque sobre os seus pés, aleluia. Vão em paz, irmãos. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada. Amém? Terça nós temos culto. Venha cultuar o Senhor. Venha buscar o Senhor.